Olá a todos! Chegamos no capítulo 3 dessa novela da guerra do governo federal contra a divulgação dos dados da Covid-19 aqui no Brasil. Nesse capítulo, a gente já chega aí no momento em que alguns grupos estão se unindo, estão se juntando para tentar diminuir um pouco essa crise que está sendo gerada pelo governo, para além da crise que já está acontecendo, a crise sanitária com o próprio vírus em si. Nós temos essa crise do governo contra as informações a serem divulgadas sobre a pandemia no nosso país. Então, para tentar solucionar um pouco desse problema, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, eles tiveram a iniciativa de criar um portal em que eles vão reunir os dados dos estados e eles vão fornecer os dados nesse portal. Eu vou deixar o link para vocês acessarem na descrição. O portal já está em funcionamento. Ele traz todos os dados diários, como está fazendo o Ministério da Saúde, porém ele traz também os dados acumulados. Então lá você vai ter alguns gráficos para você entender também o progresso da pandemia, como está caminhando a pandemia no nosso país. Coisa que era da alçada do governo federal e ele está se recusando a fazer para tentar diminuir aí o impacto da pandemia não, mas tentar diminuir o impacto da informação, do conhecimento do que está realmente acontecendo no nosso país no tocante à pandemia. Também temos uma outra iniciativa que veio dos veículos de imprensa. Então essas instituições elas estão se unindo para levantar os dados e divulgá-los da melhor forma possível para a gente, da população. Então você imagina só, no meio de uma crise sanitária, no meio de uma pandemia de um vírus, você precisar que grupos se reúnam para combater uma atitude do governo que é totalmente que tem ali uma falta de transparência, que se recusa a mostrar para a população as informações da pandemia que está ocorrendo nesse exato momento em nosso país. Então, é uma coisa de louco, é um negócio muito distópico, E tudo isso com o governo insistindo aí em negar a pandemia, em querer reabrir comércio, em apoiar usos de medicamentos que não são comprovados cientificamente, a sua eficácia. Então, tudo isso é uma bola de neve que vem agravando a nossa situação, piorando ainda mais o problema da pandemia. E claro que a gente pode ter uma surpresa daqui a alguns dias. Pode ser possível que o governo ele volte atrás nessa decisão dessa falta de transparência, como é comum esse governo fazer, sempre voltar atrás quando ele vê que uma certa atitude ou uma opinião ela traz ela não é bem aceita pelo público, ela traz uma rechaçação aí da população, a população tende a negar essa informação, tende a ir contra, a protestar, enfim. Eles podem muito bem voltar atrás, voltar a divulgar os dados normalmente como se fazia antes e dizer que, não, tudo isso foi exagero da imprensa, dessa mídia comunista que fica espalhando fake news para tentar prejudicar o governo. Mas a gente sabe que não é isso que está acontecendo, Eles podem aí, como já fizeram antes, alegar que, não, o site só estava em manutenção para melhora, Porém, o site lá, o painel coronavírus do governo federal, voltou a funcionar agora, recentemente, mas com informações faltantes, incompletas, mostrando só os dados diários, como eu tenho falado aqui nos vídeos anteriores. Mas tudo é possível dentro desse governo, E também é preciso a gente lembrar que parte de tudo isso que está acontecendo, parte desse problemão todo que está acontecendo, veio de uma exigência que o Bolsonaro fez para o Ministério da Saúde, em que o número de mortes relatadas diárias não poderiam passar de 1.000, teriam que estar abaixo do 1.000, abaixo de 1.000 mortes. Por que isso? Provavelmente para ele dizer que a pandemia não está crescendo no Brasil
que o problema ele não está aumentando, mas está se estabilizando, né? Outra desculpa aí a favor da quebra do isolamento social, como ele já queria ter feito aí há muito tempo atrás. Então, essa ideia que ele lançou para o Ministério, que ele exigiu que o Ministério da Saúde fizesse, era não contabilizar mortos dos dias anteriores, mas somente aqueles mortos daquele mesmo dia, né? Não acumular com mortes passadas e contabilizar só os mortos daquele dia. Isso tem um problema, porque muitas vezes a confirmação que a morte foi por coronavírus, ela pode demorar uns dias para sair. Então a pessoa pode vir a falecer no dia 5 e a confirmação da morte sair uma semana depois, sair alguns dias depois. Isso vai ser contabilizado naquele dia. Tinha-se a suspeita, saiu o resultado do teste, foi confirmado. E ele não quer isso. Né? E qual que é o problema de fazer isso? O problema de fazer isso é que essa morte de 3 dias atrás, se ela não entrar nos dados atuais, ela vai sumir. Então a gente vai ter aí como posso dizer, um apagão do número de mortos, né? A gente vai ter uma ocultação de mortos por Covid-19. Claro que isso, ao ver, né, do governo, seria uma atitude benéfica para ele, né? Porque o número de afetados, de infectados, de mortos pelo coronavírus se reduziria. Mas a gente vai deixar de contar aí um monte de gente, né? Então essas pessoas morreram de quê? A gente vai simplesmente esquecer essas pessoas, vai apagar o histórico dessas pessoas, vai apagar a vida dessas pessoas ali, tipo, não vamos contabilizar porque não foi registrado no mesmo dia do óbito, né? Então isso é um absurdo. Isso é uma atitude extremamente ridícula, desumana e que diz respeito à família, o luto daquela família que perdeu ali o seu ente querido, né? E para piorar um pouco mais ainda, para cavar um pouco mais o poço que ele parece não ter mais fundo, o secretário executivo da Saúde, o coronel Elcio Franco Filho, ele enviou para a equipe dele nada mais, nada menos que um vídeo do Luciano Hang dizendo que os números que os números informados, né, pela imprensa da Covid-19, informado pelos estados, pelos governadores, eles não eram reais. Então veja, vou repetir devagar para você entender. O véio da Havan é a base de informação de um secretário da saúde. A gente tem um cara trabalhando para o Ministério da Saúde no meio de uma pandemia, que a base de informação desse cara é um vídeo do véio da Havan. Tá? Acho que é isso mesmo, né? A que ponto chegamos? Até mais.